Muito boa tarde para você, torcedor bicolor, que está acompanhando a nossa programação aqui na Papão TV. Hoje a gente recebe na sala de imprensa do estádio Bamparacuruzu o diretor executivo de futebol, Felipe Albuquerque, que vai falar diretamente para a torcida, vai se pronunciar sobre a contratação do técnico Luizinho Lopes e a saída do técnico Márcio Fernandes. Felipe, boa tarde. Boa tarde, prazer falar com todos aqui e com todos que vão estar nos ouvindo. Vim aqui conversar com o torcedor bicolor, explicar os motivos da nossa troca de comando. Estamos com 45 dias de trabalho, são 37 sessões de treinamentos até aqui, foram 7 jogos e única e exclusivamente pela questão do desempenho que nós decidimos pela troca do comando. Nós entendemos que fizemos um jogo seguro na estreia do campeonato, mas a partir daquele momento passamos a acumular uma sequência de más atuações. Nesse momento a equipe está 3 jogos sem vencer e temos sofrido, em média, nesses 7 jogos da temporada, 16 finalizações no gol, um número que muito nos assusta. Especialmente no jogo contra o Capitão Poço, foram 17 finalizações do adversário na nossa meta. Então, era muito claro para nós que a equipe apresentava dificuldades tanto na organização defensiva quanto na transição defensiva. E a gente entende que a gente não estava vendo evolução nesses aspectos. E por isso a tomada de decisão da troca do comando. Conversamos ontem à noite com o Márcio Fernandes, eu e o presidente Roger Aguilera, e comunicamos ele da demissão. Logo após ainda, eu acho que por volta de 11h30 da noite, nós iniciamos aí as tratativas para a admissão de um novo técnico e já na madrugada dessa segunda-feira chegamos a um acordo. Como já anunciado, Luizinho Lopes será o próximo treinador do Paysandu na temporada de 2025. Finalizo meu pronunciamento e abro para as perguntas da imprensa, dizendo que o Márcio é uma pessoa muito benquista dentro do clube. A nossa tomada de decisão é por esses motivos aqui apresentados. Foram pensados e compartilhados com toda a diretoria. E disse há pouco, conversando com o Marcinho, que eles saem do Paysandu pela mesma porta que entraram, saem pela porta da frente. O Márcio foi muito importante na permanência do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro, um término de campeonato muito bem executado com a permanência do Paysandu na Série B, mas estamos numa nova temporada, o Paysandu requer bom desempenho. Temos uma equipe, entendemos que temos uma equipe em reformulação, mas também entendemos que 15% da temporada, 45 dias de trabalho, a expectativa de toda a diretoria é de que a gente tivesse uma equipe mais organizada dentro de campo, o que não aconteceu, e por isso a tomada de decisão na noite de ontem. Felipe, boa tarde. Luizinho Moura, Grupo Liberal. A gente, quando fez a transmissão de Paysandu e Porto Velho aqui na Curuzu, tivemos a oportunidade de entrevistar o Roger Aguilera, presidente do clube, e perguntado sobre essa situação. E o Márcio Fernandes, como é que está a situação do treinador? Ele falou, cara, é hora de dar tempo ao tempo. O Márcio tem, como você falou, cerca de 1 mês e meio de trabalho por aí. Estamos cientes dos resultados ruins, mas é preciso dar tempo ao tempo. Citou os exemplos, por exemplo, do Palmeiras, que empatou lá com Água Santa, e o Abel Ferreira segue tranquilo no elenco. Falou da situação do Goiás também, que empatou fora de casa com um time lá do estádio de Goiás, e disse, olha, ainda se precisa de muito estudo em relação a esse elenco, e por enquanto o Márcio Fernandes ele segue no elenco, segue firme no time do Paysandu. O que mudou de 3 dias para cá, para no último domingo vocês terem essa decisão de demitir o Márcio Fernandes? Certo. Então, eu não ouvi, tá? Te confesso que eu não ouvi a entrevista do presidente no dia do jogo do Porto Velho. Nós já fizemos contra o Porto Velho uma apresentação desastrosa. Então, quem se lembra do primeiro tempo contra o Porto Velho, nós tomamos 1 gol, mas poderíamos ter tomado muito mais, por conta disso que eu falei, uma desorganização defensiva muito grande. E ontem voltamos a atuar de uma maneira que não nos satisfaz, e por conta disso, ontem a gente conversou e entendeu que era o melhor a se fazer. Então, o que mudou é que o futebol, a análise é constante, é o tempo todo, né? Como o Ferran Soriano diz no livro que ele escreveu, que a bola não entra por acaso, ele fala que a gestão no futebol ela é como um aquário. Então a gente está sendo observado o tempo todo por todos aqueles que acompanham o futebol.
Então, a observação é constante. Então, assim, quarta-feira a gente já não fez um jogo digno da grandeza do Paysandu e voltamos a repetir uma atuação muito ruim ontem contra o Bragantino, ao nosso ver. Então, ontem também foi o jogo que a gente sofreu mais de 13 finalizações da equipe do Bragantino. Então, isso muito nos preocupa e, por isso, essa tomada de decisão, pensando no futuro do Paysandu, que ainda tem um número de jogos muito grandes na temporada, ainda tem competições importantes em andamento. Temos já um início de um novo mata-mata contra o Manaus na quarta-feira, já temos a sequência do Campeonato Paraense contra o Independente, e depois já temos um clássico contra o Remo. Então, foi pensando na sequência do ano que essa tomada de decisão ela foi diferente do que o presidente tinha colocado na quarta-feira. E eu imagino que uma mudança de treinador deve ser também uma mudança de rota no planejamento primeiro de elenco, talvez, de gestão de elenco no clube, planejamento de metas de futebol, enfim. Primeiro, como andam as contratações do Paysandu, porque a gente encontra algumas deficiências, talvez, no elenco, que talvez nem tenham sido culpa do próprio clube. Teve toda a situação do Valdo, do Lucas Maia, chegou um zagueiro agora na última semana, então foi trabalhado o elenco um pouquinho, não errado, mas um elenco talvez incompleto para o que vocês esperavam. Como vai ficar essa montagem do elenco? Devem haver mudanças com a chegada do Luizinho Lopes, enfim. Como ficou o elenco do Paysandu depois da notícia da demissão do Márcio Fernandes e essa questão aí do time do Paysandu? Perfeito, vamos lá. A primeira coisa que eu acho que é muito importante o torcedor entender é que o clube é soberano. Então, assim, diferente do que já aconteceu no passado, não muito distante aqui no clube, a montagem do elenco ela não é uma competência única e exclusiva do treinador. O treinador é participante desse processo. Por quê? Porque o clube é soberano. O treinador, o executivo, ele está de passagem aqui. O clube tem 111 anos de história. Então, assim como foi com o Márcio, será também com o Luizinho. O Luizinho irá participar. O elenco do Paysandu está em montagem, a gente nunca escondeu isso, né? No nosso entendimento, ainda falta um zagueiro e um centroavante, então o clube continua. Também sempre deixei claro em todos os momentos que aqui vim que nós iríamos privilegiar a qualidade e não a quantidade. Nós temos 28 atletas no elenco, contando todos os atletas da base que aqui estão, que estão sendo oportunizados. Então, a gente vem desde o começo do ano priorizando qualidade à quantidade. Então, é isso que vai continuar sendo o norte do Paysandu. O Paysandu tem um departamento de análise de mercado muito bem capitaneado pelo Henrique Bittencourt, um profissional que dispensa comentários, né, extremamente vitorioso na sua carreira, aceitou o desafio de vir para o Paysandu e capitanear esse departamento. Então, o Paysandu segue ativo no mercado, estamos cientes do fechamento da janela. A janela fecha dia 28 de fevereiro, o tempo é curto e nós estamos ainda tentando buscar peças que venham para somar. Então, o nosso objetivo nunca foi ter um elenco com 40 atletas, como aqui encontramos quando chegamos. Então, a gente vai sempre privilegiar a qualidade, a quantidade. E, às vezes, a pressa é inimiga de um trabalho bem feito. O anúncio do desligamento do Márcio Fernandes aconteceu 10 horas da noite, pelo menos chegou aqui pra gente, né? 10 horas da noite. E logo depois, 12 horas depois, às 10 da manhã, anunciaram o Luizinho Lopes. Eu que sou Luizinho também tomei um susto. Falei, eu não estava negociando com ninguém, como é que o Paysandu já me anuncia? Mas aí depois eu vi que era o Luizinho Lopes. A minha pergunta é, como foi para esse tempo hábil, talvez um tempo recorde até de anúncio de um treinador para outro, como foi a negociação com o Luizinho Lopes, o fato dele já estar sem um clube, imagino que deve ter auxiliado, né? Mas como foi tão fácil assim mudar de um treinador para outro e como foi que o Luizinho ouviu e aceitou a proposta e o projeto do Paysandu para o ano? Perfeito. Obrigado pela pergunta, Luizinho. O futebol é realmente muito dinâmico. Foi no momento da postagem, estão contando detalhes aqui. Estávamos eu e o presidente aqui aguardando a chegada do Márcio. Nós conversamos com o Márcio. Após a conversa com o Márcio, nós avisamos o Totti faz o anúncio e depois do anúncio a gente inicia as tratativas. Volto a dizer, o clube tem um departamento de análise de mercado, entendeu? Então, assim, existe um monitoramento constante de técnicos. Então, naquele momento, a gente vê as possibilidades, entende que nós tínhamos uma possibilidade de ser mais assertivos e ter uma negociação mais rápida com o Luizinho pelo fato dele não estar empregado.
O Roger ligou para o Luizinho, conversou com o Luizinho, depois conversou com o agente do Luizinho, eu estava junto durante todo o tempo. Foi feito as tratativas, explicação do projeto, do momento que nós vivemos, das competições que serão disputadas, do momento competitivo da equipe, e depois foi se tratar de questão de valores, alguns ajustes, questão de logística. Então, eu falo com o Luizinho pela primeira vez, eu posso olhar aqui, mas algo em torno de, acho que aproximadamente 1h da manhã, eu falei com ele. Então, logo na hora do almoço, ele já saiu de Natal, então está fazendo a logística dele, o auxiliar vem de São Paulo, então na dinâmica que requer o futebol. Entendeu? Então, assim, eu não vejo, e talvez me surpreendo com a surpresa de algumas pessoas, porque é o seguinte, se a gente fosse muito lento, soaria como incompetência. E, às vezes, como a gente é ágil e efetivo, pode parecer que existia alguma tratativa prévia. O que eu posso garantir para vocês, o mercado da bola é muito fechado. Entendeu? É extremamente fechado, e tanto o Roger, que conduziu as negociações, que tem uma história... uma história respeitável dentro do futebol, entendeu? Eu também não tenho nenhum histórico, sabe, dessa questão ética de procurar um treinador com outro estando empregado. Então, aconteceu realmente muito rápido por conta disso. O Luizinho era um técnico disponível, a gente conversou, conseguiu ajustar com ele os parâmetros, ele se interessou pelo Paysandu de pronto, e a gente organizou aí tudo para a vinda dele. E aí já tratei com ele durante toda... Conversei com ele rapidamente, durante toda a manhã eu fui alimentando ele aí de todas as informações que ele precisa para conduzir o primeiro treino dele amanhã à frente do Paysandu. A gente que estuda um pouquinho mais, está envolvido nesse cotidiano, já sabe qual é o perfil do Luizinho. Mas eu acredito que a torcida está até esperando alguém do clube falar a respeito do trabalho, né? O que a torcida do Paysandu pode esperar de um treinador como o Luizinho, e em relação ao perfil, né? O Paysandu teve 2 treinadores que apresentavam um futebol mais de proposição de jogo, que iam mais para cima, como o Márcio Fernandes, como o próprio Hélio dos Anjos antes. O Luizinho segue esse perfil de padrão de jogo? O Luizinho, para quem estuda aí futebol, gosta de conhecer um pouco aí das características dos treinadores, o Luizinho tem um perfil equilibrado. Quem lembrar do Vila Nova, que ele conduziu durante 32 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, era disparado o melhor mandante, sofreu um pouco fora de casa, mas tinha uma característica de um jogo muito agressivo dentro do estádio do Oba. E então, assim, eu vejo o Luizinho com esse perfil equilibrado, um técnico que mostra em todos os trabalhos que fez uma organização do trabalho como um todo, que reflete dentro de campo. Então, o que o torcedor do Paysandu pode esperar do Luizinho é isso, uma equipe organizada dentro de campo, e eu espero que ele consiga extrair o melhor dos atletas que aqui nós temos para poder performar da melhor maneira possível. Para encerrar, da minha parte, o Paysandu, nessas últimas semanas, teve, não digo que uma crise, mas acredito que alguns posicionamentos em relação ao elenco sobre os gramados, tanto do Diogão em Bragança, quanto o gramado aqui da Curuzu em Belém. Eu queria saber qual é o posicionamento da diretoria do Paysandu, principalmente da comissão de futebol, né, que trata dessas situações em relação ao gramado do interior. Qual foi a análise que vocês fizeram do jogo de ontem contra o Bragantino e no que esse gramado influenciou negativamente nesse jogo, e em relação ao gramado da Curuzu, o que está sendo feito para que essa situação adversa vire a favor do Paysandu, na verdade, né? Em termos de cuidado com o gramado mesmo, até porque eu imagino que o investimento para fazer um elenco como esse do Paysandu precisa-se de uma estrutura boa para eles executarem o trabalho. Perfeito, sua colocação é perfeita. A tua pergunta traz nela a resposta. A gente trabalha com um elenco enxuto, entendeu? Fomos buscar atletas de um nível competitivo alto, então temos atletas aqui vindo de Série A. O Paysandu tem hoje no elenco 7 atletas que disputaram a Libertadores da América. E isso, Felipe, mas o que isso quer dizer? É uma referência de ser o maior campeonato da América Latina. Então, quando você tem um elenco de qualidade, os atletas precisam desse palco para poder desempenhar o melhor. Então, assim, não adianta eu vir aqui e falar qualquer coisa de diferente, falar para você, eu sempre vistorio o estádio na manhã que antecede o jogo, não adianta se eu falar para você aqui que as condições eram boas, é delírio. Estava todo mundo em casa vendo, quem estava no campo teve a oportunidade de ver, as condições de trabalho não são as ideais para desempenhar um futebol com qualidade. Então, assim,
nós temos que falar. E assim, eu não acho que seja, os atletas estão protestando ou estão querendo chamar a atenção. Cara, se a gente não tiver dando a melhor condição de trabalho, é natural que um funcionário reclame. Então, assim, eu não vejo isso como um grande alarde. Nós estamos tentando. Assim, a Curuzu está passando por manutenção constante, como eu disse. Depois, agora, eu dei uma entrevista para a Liberal falando, né, que a gente estava tentando diagnosticar e foi diagnosticado. Então, realmente, hoje nós entendemos que as manchas que existem no campo da Curuzu são de um fungo. E esse fungo se dá muito por conta da questão da umidade e da matéria orgânica que vai se colocando em cima do campo. Então, assim, hoje o clube tem profissionais que estão tentando tratar o mais rápido possível essa situação. Então, a gente espera o mais rápido possível colocar a Curuzu nas melhores condições possíveis, mas nós sabemos também o que já foi dito, nós estamos falando com gramado com extensão longa de uso, e isso é natural, é biológico. Então, assim, um gramado está sendo pisoteado há mais de uma década. Então, assim, ali tem toda uma questão de compostagem, ele já não tem a mesma capacidade de respiração, ele já não tem a mesma capacidade de drenagem. Então, assim, eu não posso vir aqui e falar alguma coisa diferente do que é a realidade, porque senão eu estou faltando com a verdade, com quem é aquilo que eu sempre digo, com quem é o verdadeiro dono do clube, que é o torcedor. Então, essa hoje é a condição de trabalho dos atletas, e é natural que eles reclamem quando eles não encontram as melhores condições possíveis. E enquanto essa manutenção está feita, o Paysandu joga no Mangueirão? Não, o Paysandu segue mandando os jogos dele na Curuzu. A gente vai estar focando 100% dos nossos treinos no centro de treinamento, poupando o máximo possível o gramado da Curuzu. Coisa que eu posso falar para vocês, assim, eu não tenho dúvida nenhuma. Se você pegar o número de treinos que nós fizemos no CT nessa temporada, ele já é infinitamente superior ao que foi na última. Eu deixei isso muito claro, de que eu seria um profissional que ia defender sempre a Curuzu para que seja um estádio de jogo. Então, se hoje nós temos a condição de treinar no centro de treinamento todo dia, a gente se desloca para lá, treina lá, estamos com uma boa condição de gramado, e depois voltamos e deixamos a Curuzu única e exclusivamente para jogo. A Curuzu é a casa do Paysandu, e o Paysandu vai continuar usando da força do estádio para poder vencer seus jogos. Felipe, boa tarde, Dinho Menezes da Rádio Clube. Eu te pergunto o seguinte, essa avaliação do Márcio, né, que chegou-se à conclusão da saída dele, ela vinha sendo feita nos últimos jogos, ou a diretoria já estava avaliando o trabalho do Márcio no aspecto geral? Perfeito, Dinho. Te agradeço pela pergunta. A gente comentou aqui. Então, o que acontece? Essa avaliação ela é constante. O futebol, a avaliação é constante. A gente faz um primeiro jogo seguro e depois a gente empilhou uma sequência de 6 jogos muito ruins, entendeu? Sem consistência defensiva nenhuma, sofrendo... Eu trouxe esses números aqui, uma média de 16 finalizações. Então, assim, um número absurdo, se a gente parar para pensar, se a gente enfrenta com todo respeito aos adversários, quanto maior o nível competitivo, se a gente vai enfrentar uma equipe de Série C, uma equipe de Série B e sofre 16 finalizações, nós estamos correndo o risco de tomar 5, 6 gols numa partida. Então, até agora, a gente enfrentou equipes que têm um calendário menor, consegue trazer atletas que têm a capacidade de jogar o estadual, mas não estão a nível de Campeonato Brasileiro. A grande verdade é que a gente encontrou equipes mais frágeis tecnicamente, e se a gente sobre esse sarrafo aí, seria muito preocupante o que a gente estava prevendo para o futuro. Agora, atletas também estão sendo avaliados, porque alguns atletas ainda não renderam aquilo que se esperava, né? Não sei se por causa da nossa temperatura, dos gramados, enfim, do futebol que é jogado aqui no norte do Brasil, em Belém, eles também estão sendo avaliados, Felipe? Com toda certeza. Todo mundo aqui está sendo avaliado o tempo todo. Entendeu? O meu trabalho, do treinador, dos jogadores. Só que a gente tem uma expectativa de que quando o coletivo cresce, o individual cresce junto. Então, assim, a nossa tomada de decisão também passou por isso. Porque nós temos a expectativa de que quando esse coletivo tiver mais organizado, as individualidades possam se sobressair. E assim, ó, sendo muito verdadeiro com o torcedor bicolor, a nossa visão interna é de que se a gente tiver uma consistência defensiva, ofensivamente nós somos uma equipe poderosa. Nós temos ferramentas na frente que são capazes de ferir o adversário. Só que nós não estávamos conseguindo ter uma consistência defensiva, e isso foi um fator primordial para a nossa tomada de decisão. Agora já tem para o Luizinho uma Copa Verde no Mangueirão. Já foi passado pelo menos a relação do que ele vai ter em mãos para ele já vir trabalhando, para amanhã já começar a colocar a mão na massa, sabendo quem está à disposição dele, quem pode jogar. Até porque no último jogo o Paysandu teve alguns jogadores que não puderam atuar porque estavam no departamento médico. Ele já tem essa noção do que ele vai enfrentar?
ele já está sendo alimentado desde de amanhã de hoje. Ele já recebeu o relatório dos 7 jogos da temporada, os relatórios físicos, os relatórios de vídeo, já recebeu o material do Manaus e toda a nossa programação de treino. Há pouco, antes de vir falar com vocês, estava em contato com o auxiliar técnico da casa e ele elaborando o treino de hoje. Então, hoje à noite, ele chegando, eu já fomento ele de mais informações. Então, certamente, ele chega amanhã para esse coletivo pronto, com toda a capacidade para poder já imprimir ali um pouco do trabalho dele. Ô Felipe, a comissão técnica, claro, ela vai avaliar a partir de agora, mas a diretoria está tirando o Campeonato Paraense como parâmetro para as outras competições, Copa Verde, Copa do Brasil, que vem aí, Campeonato Brasileiro? Os jogos que a gente faz, todos são parâmetro, né? A gente sabe que, como eu disse, e aí não quero faltar com respeito, mas é a realidade, a gente sabe que o nível competitivo é mais baixo nesse momento do ano e a gente precisa de performar porque a gente sabe que o sarrafo vai subir muito. Muito, entendeu? Assim, a Copa Verde, conforme for passando de fase, queira Deus que a gente seja competente para isso, entendeu? Hoje nós vamos enfrentar uma equipe de Série C. Passando, a gente pode enfrentar uma de Série B. Porque o Amazonas está nessa sequência de chaveamento. Então, a gente pode pegar Manaus... Série D o Manaus, né? O Amazonas. Ah, tá. O Amazonas, a gente pode pegar na próxima fase. Isso. Entendeu? Então, assim, a gente pode subir nessa sarrafo. Copa do Brasil, a gente tem possibilidade de pegar uma equipe que seja de Libertadores. E depois, Série B, aquele campeonato sempre muito competitivo. E esse ano, de uma forma equilibrada, por não ter uma equipe aí de grande destaque, vai ser uma Série B extremamente equilibrada. Então, a gente tem noção que esse sarrafo vai subindo aos poucos e a gente tem que ir se preparando e estamos o tempo todo avaliando isso. Felipe, você como executivo de futebol, acho que você vai poder me falar sobre alguma coisa desse assunto. Uhum. A transmissão dos jogos do Paysandu pela TV do clube. E a federação não está autorizando. O que é que o clube, porque muitas das vezes o torcedor sente essa falta, e o que é que o próprio clube está tentando para que isso seja resolvido? Certo, nosso departamento jurídico já está atuando nessa questão, então eu te confesso que eu não tenho noção de que pé que está, mas ele já está sendo tratado sim. Eu tive algumas tratativas com o departamento jurídico, fomentando algumas informações para eles. Foram pedido também, desde o primeiro jogo, importante que o torcedor saiba, a gente solicitou o pedido de transmissão do jogo contra o Porto Velho e esse foi negado. Nós já solicitamos novamente o pedido de transmissão do jogo contra o Manaus, só que a CBF como detentora e a FPF como detentora dos estaduais são quem tem a capacidade de ceder ou não a nós a possibilidade de transmissão. Mas o departamento jurídico está cuidando disso aí. Eu tenho certeza que em breve a gente vai conseguir trazer um posicionamento para o torcedor bicolor. Você acha que para esse jogo de quarta-feira e para o jogo da outra quarta-feira, o torcedor já vai ter uma posição? Sobre essa situação? Sobre essa situação, eu espero que sim. Só te explicando uma coisa, nós vamos jogar nessa quarta, jogamos no domingo, aí não jogamos na outra quarta porque o Manaus joga pela Copa do Brasil. Então o jogo de volta da Copa Verde ele não está publicado ainda, mas ele só vai ser possível acontecer no dia 26, pós-repá. Então, na verdade, a gente joga agora, joga Manaus, joga Independente, folga uma semana, joga repá e depois joga contra o Manaus. Então, ficou sim o calendário do Paysandu para os próximos dias. Satisfeito. Obrigado ao Felipe Albuquerque, obrigado a todos que participaram da coletiva e a você, torcedor bicolor, que acompanhou mais essa entrevista aqui no nosso canal. Inscreva-se na Papão TV, ative o sino das notificações e fique por dentro de tudo que acontece aqui no maior campeão da